Olá, pessoal. Eu sou a professora Maíra Vale, professora do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, e hoje a gente está na terceira aula do sistema digestório, falando de secreções do trato gastrointestinal, e essa é a segunda parte dessa aula. Na primeira parte, a gente falou sobre a secreção gástrica, entérica e salivar, e agora nós vamos falar sobre a secreção pancreática e a bile. Então, começando, né, o pâncreas, ele tem duas seções. Uma seção endócrina, que vocês devem ter estudado na parte de endócrino, né, que é essa aqui representado por essa ilhota de Langerhans, que é um tecido endócrino, que a gente vai ver que corresponde muito pouco a todo o tecido do pâncreas, e ao redor dele vão ter os ácinos, né, pancreáticos, ou tecido exócrino, que tá vendo, parece muito com a estrutura da glândula salivar, né? Parecem uns cachinhos de uva, tem, na verdade são os ácinos, tem aqui os ductos, e essas células então liberam conteúdo, e aí depois, ao passar pelo ducto, vão sendo modificadas também, né? Como é a secreção salivar. O pâncreas, então, ele libera essa secreção direto no duodeno via colédoco, né? Então, é o mesmo. O ducto pancreático, né, se une ao ducto que vem da vesícula biliar, e aí, pelo esfíncter de Oddi, é liberado, então, no duodeno, quando chega o quimo, no intestino, né? Nem todos os animais, na verdade, têm vesícula biliar, né? Então, às vezes vai ser separado o canal. Mas no caso dos humanos, esse canal é conjunto. Bom, aqui mostrando o pâncreas do cachorro, que é um órgão bem parecido com o humano, no sentido de que ele fica assim, aderido aqui perto do estômago, do fígado, e colado aqui no duodeno, né? E ele é uma massa, apesar de não ser, é um tecido mole, né? Mas ele ainda assim, nos humanos e no cachorro, ele forma um órgão definido, digamos assim, né? Mas em alguns outros animais, como por exemplo os ratos, esse aqui, na verdade, de um artigo de pesquisa, né? Mostrando como fazer a digestão da parte exócrina do pâncreas. Esse aqui é o do rato, tá vendo? Ele tá inflado, na verdade, porque a gente fala que é um pâncreas difuso. Então ele não forma esse órgão bem definido, como a gente está acostumado a ver. Só para a gente entender que nem todos os animais têm esse órgão igualmente, né? Na verdade, mais primitivamente ainda, né, no sentido evolutivo, no sentido de ser mais antigo, os peixes, por exemplo, eles vão ter hepatopâncreas, uma mistura do fígado com pâncreas, né? O rato já tem esse órgão difuso, enquanto os humanos, os cachorros, alguns outros mamíferos vão ter, então, um órgão bem definido, né? Bom, aqui mostrando um corte histológico de hematoxilina e eosina do tecido pancreático. Então, tudo que está ao redor aqui, nesse roxinho mais escuro, é o tecido exócrino, e aqui está, então, uma ilhota pancreática, né, que a gente, hoje, nessa aula, ela não nos interessa. O que nos interessa é isso aqui, e aqui, ó, tem alguns vasos sanguíneos, é um órgão bem vascularizado. Então, aqui azulzinho mostrando a parte exócrina, né, o laranjinha a parte endócrina, e aqui, ó, um ducto secretor pancreático, por onde sai o suco pancreático, ou a secreção pancreática que nós vamos estudar hoje. Então, esses ácidos, eles correspondem a 82% do peso da glândula, ou seja, praticamente todo o pâncreas, porque a parte endócrina é só 2%, enquanto vasos e ductos ocupam 4%, espaços intercelulares mais ou menos 10%. Então, 80% é parte exócrina, né? A parte endócrina é bem pequenininha. São tecidos de origem diferente, inclusive, né? E aí, o que essa parte exócrina, então, o que essa glândula exócrina vai secretar? Ela vai secretar íons, vai secretar água, vai secretar algumas proteínas que são bem importantes, porque são enzimas digestivas, que a gente vai ver quais são, né? Além disso, a secreção primária ocorre aqui nos ácidos, como na glândula salivar, e a modificação da secreção primária se dá nos ductos,
né? Essas células, assim, não é que é simplesmente um canal de passagem. As células que estão presentes aqui, elas são capazes de reabsorver, por exemplo, cloreto e secretar mais ainda bicarbonato. E elas vão fazer isso em resposta a um hormônio chamado secretina, que é produzido lá no duodeno, né? Então, o suco pancreático, já adiantando, um dos principais componentes dele é justamente o bicarbonato, porque ele vai ter a função de neutralizar aquele quimoácido que está vindo do estômago. Se ainda assim, com o bicarbonato que é produzido pela bile, pela secreção pancreática, ainda assim estiver ficando muito ácido o meio lá do duodeno, que já deveria ser mais básico, a secretina então é liberada para estimular mais liberação de bicarbonato por essas células ductais do pâncreas. Bom, e aqui, como todas as outras secreções, como a secreção gástrica e também como a salivar, mudando o fluxo, muda as concentrações as concentrações iônicas na secreção pancreática, né? Isso é comum a todos as secreções do trato gastrointestinal. Assim, se acredita que seja a velocidade, né, de passagem que dificulta, às vezes, a recaptação e a secreção de alguns desses íons, mas ainda há discussão se é realmente isso mesmo. Mas, de fato, o que ocorre é que há uma diferença de acordo com o fluxo por minuto, né, em ml por minuto dessas secreções. Bom, então, essas células dos ácidos, na verdade, desculpa, as células ductais, elas têm, então, anidrase carbônica, que vai juntar uma água com CO2 e gerar, então, bicarbonato. O bicarbonato é trocado, então, por um cloreto. Mas essa troca pelo cloreto depende desse canal CFTR, que é o canal ligado à fibrose cística. As pessoas que têm fibrose cística, elas têm uma mutação que ou esse canal funciona pouco ou não funciona. Isso gera muitos problemas. Porque esse tipo de secreção depende, mesmo por exemplo, no caso do pâncreas, a secreção do bicarbonato depende dessa liberação do cloreto, para que o cloreto saia e seja trocado por um bicarbonato, né? Então, as pessoas que têm fibrose cística, às vezes produzem muito muco, mas pouca secreção, e isso entope os ductos do pâncreas, e aí elas não conseguem secretar enzimas digestivas. Antigamente as crianças até morriam por conta disso, né? Isso também se dá no sistema respiratório e no sistema genito-urinário. Então, essas células produzem alta concentração de anidrase carbônica, o cloreto vai entrar por um transporte ativo secundário, aqui na verdade, né, esse NKCC, que é esse transportador aqui, que coloca junto sódio, 2 cloretos e potássio, e esse cloreto, então, ele sai pelo CFTR e volta, então, trocando pelo bicarbonato, né? Então, lembre sempre também que esses transportadores, no geral, eles são eletroneutros, né? Então, sempre um ânion é trocado por um ânion, um cátion por um cátion. E as junções comunicantes permitem o movimento paracelular de íons e água. Então, por exemplo, sódio e água, pelo movimento, né, osmótico, eles acabam indo aumentando ainda a secreção do pâncreas. Então, por isso que as pessoas que têm problema nesse canal aqui, como não tem essa secreção de cloreto, elas não conseguem ter esse arraste de água e sódio, e as secreções acabam ficando muito viscosas, né, e não conseguindo se escoar pelos órgãos. Bom, então quais são as enzimas pancreáticas? As enzimas pancreáticas são enzimas necessárias para literalmente quebrar todos os tipos de macromoléculas que a gente ingere, né? Então, elas são as maiores contribuintes da digestão enzimática da refeição, e elas são indispensáveis para a digestão de todos esses macronutrientes que fornecem energia, proteínas, amido e triglicerídeos. Então, a gente vai ter várias enzimas proteolíticas, várias enzimas lipolíticas e uma enzima amilolítica, que é a alfa-amilase, que ela está em muito mais concentração do que a amilase salivar, e assim ela vai ter um efeito muito maior na quebra do amido, né, na grande quebra do amido. Além disso, também contém ribonucleases,
que vão quebrar justamente RNA e DNA, porque lembrando que nós nos alimentamos de seres vivos, né, sejam vegetais ou animais, e eles têm RNA, têm DNA, e a gente também aproveita esses componentes, né. Bom, uma coisa bastante importante é que as enzimas do pâncreas, elas sempre são liberadas de forma inativa. E elas só são ativadas lá no lumen intestinal. Por quê? Porque são enzimas que degradam a própria composição do organismo, né? Que são principalmente feitos de lipídios e proteínas, né? Também tem o glicocálix. Então, para evitar a autodigestão, o que acontece é que essas enzimas são liberadas como zimogênios. E aí, lá, quando o suco pancreático é então liberado no lumen intestinal, lá do duodeno, existe uma enterocinase, que é uma proteína de membrana, e aí ela converte o tripsinogênio a tripsina, e esse, por sua vez, converte todo o resto na sua forma ativa, né? Então, o suco pancreático, ele também vai ter com diversos inibidores da tripsina que vão reduzir o risco dessa ativação prematura, né, que poderia destruir o próprio órgão. O que acontece nos casos de entupimento dos canalículos do pâncreas, enfim, né, ou mesmo do ducto comum colédoco, o que pode gerar esse entupimento pode fazer com que o suco pancreático se ative ali dentro do órgão e gere, então, uma autodestruição, né? Então, gera uma pancreatite. Por isso que a pancreatite é uma doença com prognóstico bastante ruim, na verdade. Bom, a regulação da secreção, 25% dela, via vagal, né, sistema nervoso autônomo, é cefálica. Então, quando a gente olha a comida, 25% da secreção pancreática já está, né, ocorrendo. Isso inclui também a fase oral, né? Então, a visão, sentir o cheiro, quando começa a mastigar e sentir o gosto. Isso é responsável por 25%, aquela preparação para receber o alimento. A gástrica, né, que se acredita que tem a ver com a distensão e talvez com a gastrina, também pode ter via vagal colinética, é só 10 a 20%. E a intestinal, que seria estimulada pela presença, né, de aminoácidos, ácidos graxos e o ácido do estômago, vindo do estômago, vai ativar a colicistocinina, a secreção desse hormônio lá no duodeno, da secretina, que eu já comentei, e de reflexos enteropancreáticos, que vão ser responsáveis por 50% a 80%. Então, a maior parte é realmente quando chega lá no intestino mesmo, que daí o órgão avalia, digamos assim, né? Existe todo um feedback para, inclusive, ver que tipo de conteúdo chegou. Porque, por exemplo, se chegou muita gordura, vai ser liberado colecistocinina, né? Então, se chegou H+, vai ser liberado secretina. Enfim, e aí a resposta pode ser dada adequadamente, né? Então, essa regulação da secreção pancreática, ela é via sistema nervoso autônomo, parasimpático, principalmente, e sistema nervoso entérico, tanto nas fases cefálicas quanto na fase gástrica. Os neurônios duodenais, os neurohormônios duodenais também vão ter uma participação, mas na fase intestinal, via secretina, colecistocinina, por exemplo, e também VIP, que é o peptídeo inibitório vasoativo. Então, por exemplo, o bolo alimentar chegou no estômago, fase gástrica. Então, ocorre a secreção ácida, como a gente viu na aula passada, e também tem a estimulação da motilidade da secreção de pepsina, por exemplo, né? Até que o quimo entra no intestino delgado. Quando ele entra no intestino delgado, ele já ativa o sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso já inibe a secreção ácida, né? E, além disso, a própria presença do quimo no intestino, como a gente estava falando, vai ativar via hiperosmolaridade, né? Porque esse quimo está com uma hiperosmolaridade, daí existem receptores de osmolaridade no duodeno, apesar de não saber o que eles secretam, né? Os carboidratos vão estimular GIP e GLP-1, que também vão ter uma ação na secreção de insulina, e além disso vão inibir a secreção ácida.
As gorduras e proteínas estimulam a colecistocinina, que aumenta a secreção de enzimas pancreáticas. E a secretina, devido à presença de ácido no duodeno, também estimula a secreção pancreática de bicarbonato, além de inibir a própria secreção do ácido, né? Então é toda uma conversa, como eu estava falando, né? Vários tipos de feedback, de controles, tanto do sistema nervoso quanto hormonal, que vão regular, então, essa passagem do alimento. Porque lembrando que não é só essa regulação hormonal, ela não regula só os componentes das secreções, vai regular a motilidade também. Então, colecistocinina, por exemplo, vai estimular a secreção da bile, né? Ela estimula a secreção da vesícula biliar. Ao mesmo tempo, ela diminui a velocidade de esvaziamento gástrico do estômago, ela dá um sinal para que o estômago libere mais devagar. Por isso que quando a gente come feijoada, às vezes você vai passar o dia inteiro sem fome, porque é tão lenta a liberação do estômago para o intestino delgado dá conta de degradar aquela comida, que a gente não sente fome, a gente tem uma saciedade prolongada, porque esses hormônios, adivinha, também estão ligados com a saciedade, que provavelmente eu vou tratar disso numa aula posterior que eu vou colocar aqui no canal. Bom, a insuficiência pancreática, obviamente, ela gera bastante problemas, né? Hoje em dia a gente já tem enzimas que pessoas que têm esse problema podem tomar, mas ela gera uma deficiência da capacidade digestiva, né? Ela pode estar associada com a pancreatite ou com a fibrose cística, como eu havia dito, por conta da dificuldade da secreção propriamente dita, né, da água, do cloreto, do bicarbonato. Né? As manifestações clínicas é a esteatorreia, que é a presença de lipídios nas fezes, é aquela fezes gordurosa. O animal ou a pessoa tem perda de peso, né? Se for em crianças, né, ou animais novos, vai ter defeito na curva de crescimento, além da presença de diarreia, por conta dos nutrientes que não foram absorvidos, isso gera diarreia, mantém água, né, no bolo alimentar, e déficit de vitamina B12. Então, todos esses problemas acontecem com os indivíduos que têm insuficiência pancreática. Bom, agora a gente vai entrar na parte da bile, então vamos falar do sistema hepatobiliar, que na verdade é bastante conectado, né, com o fígado. E então o fígado ele vai ter um canal, né, que vai levar a bile, que vai se concentrar então na vesícula biliar, e quando chega, né, material aqui no intestino delgado, a colecistocinina que é liberada, né, um hormônio daqui, ela vai estimular a secreção então da bile para principalmente auxiliar na digestão da gordura, mas não só auxiliar na digestão e absorção da gordura, quanto também na neutralização do quimoácido, porque ela também tem bicarbonato, né? Mas na verdade o fígado ele é um órgão múltiplo, ele tem muita importância no nosso organismo. Então ele está relacionado com o metabolismo de glicose e gorduras, com a síntese de proteínas, várias proteínas plasmáticas como a albumina, né, são produzidas no fígado, com a síntese de hormônios, então ele pode ativar alguns hormônios, por exemplo, a própria vitamina D tem uma etapa que ela pode ser ativada ali, os hormônios tiroidianos também, mas isso não é o foco da nossa aula. A produção de ureia, que é uma atividade de detoxificação, principalmente relacionada com a quebra de proteínas. Então, também a detoxificação de xenobióticos. Xenobióticos são componentes estranhos ao nosso corpo. E também ele é responsável por armazenamento. Então, por exemplo, algumas vitaminas lipossolúveis são armazenadas ali, além do ferro e outras substâncias, né? É uma fonte de algumas substâncias importantes para o nosso corpo. Ele recebe via artéria hepática metabólitos e fármacos do tecido periférico, né? Então ele retira metabólitos de hormônios e fármacos da circulação, além da bilirrubina, que a gente vai discutir o que é a bilirrubina, mas é um componente tóxico, é um produto de excreção tóxico no nosso corpo, além dos nutrientes, né? Então ele é o primeiro a captar glicose, ácidos graxos, ele faz também esse papel de distribuir, como a gente vai ver na aula de digestão e absorção. Ao mesmo tempo, ele também libera glicose, ele é como se fosse um glicostato do nosso corpo, então quando a glicemia baixa, ele é um dos primeiros a liberar glicose com a quebra do glicogênio. Então, como eu falei, ele também é responsável por proteínas plasmáticas, né? Então ele joga
via veia hepática para circulação, albumina, fatores de coagulação, angiotensinogênio, a própria ureia, vitamina D, somatomedinas. Eu tinha esquecido dessa parte, na síntese de hormônios, ele sintetiza o IGF-1 e IGF-2, né, e vários metabólitos para a excreção. Ao mesmo tempo, em relação agora à bile, né, então ele absorve no trato gastrointestinal bilirrubina, nutrientes, fármacos e substâncias estranhas, né, via veia porta hepática, né, no sistema porta entre o fígado e o sistema digestório, e aí ele vai, a primeira passagem é sempre pelo fígado, né, justamente para proteger contra coisas estranhas, e aí, ao mesmo tempo, depois de metabolizar, ele secreta lá no duodeno, né, ele recebe o sangue, mas ao mesmo tempo ele joga uma secreção no duodeno, que é a bile, que vai ser composta de sais biliares, bilirrubina, água e uns fosfolipídios. Na verdade, as coisas que são mais, digamos, hidrossolúveis são excretadas muitas vezes pelo rim. E o fígado acaba ficando com a função de excretar substâncias que são lipossolúveis, e às vezes são excretadas até pela bile mesmo, né? Bom, a unidade funcional do fígado é o ácido. E esse ácido, na verdade, são cordões de hepatócitos, né? Hepatócito é o nome da célula do fígado, não é a única célula, né? Existem outras, como a célula de Kupfer, por exemplo, que são macrófagos residentes no fígado, mas elas se organizam de uma forma assim hexagonal, então isso é uma unidade funcional do fígado, e esses cordões de hepatócito, eles se distribuem radialmente ao redor de uma veia central. É um tecido extremamente vascularizado por conta de receber todo esse aporte de sangue, né, com nutrientes e com, né, para detoxificação. E ele vai ter também canalículos. Então, aqui entre esses cordões de hepatócitos, então, por um lado, os hepatócitos são banhados, né, pelo sangue, tem um contato muito grande com o sangue, e por outro, né, entre eles, ocorre então a secreção da bile. E aí também tem canalículos por onde, aqui está mostrando o ducto biliar, por onde a bile vai passar e vai culminar lá na vesícula biliar, né? Então, a bile é drenada para a vesícula, ela é drenada perifericamente por canalículos, mas esses vão culminar no ducto hepático, e do ducto hepático vão terminar lá na vesícula biliar, onde vão ser armazenados até serem usados, né? E qual que é a composição, né? Então, 67%, né, isso varia um pouco, mas quase 70% são de ácidos biliares. Então, tem primários, secundários, terciários, né? E os primários são cólicos e quenodesoxicólicos, nome difícil. Secundários, desoxicólico, litocólicos, tem a ver com transformações químicas que eles sofrem. No geral, eles são conjugados com glicina e taurina para ficar mais hidrossolúveis, e apesar de inicialmente serem ácidos, depois eles se transformam em sal, porque eles são conectados com sódio, enfim, com alguns íons que vão ajudá-los também a ficarem mais hidrofílicos, né? E não serem reabsorvidos no intestino, porque como gordura eles poderiam passar pelas membranas, né? E além disso, tem colesterol, é a principal local de excreção de colesterol do nosso corpo, com 4%, fosfolipídios, 20%, proteínas diversas, 4,5%, e pigmentos biliares e a bilirrubina, 0,3%, que é uma função também de excreção. Além disso, tem eletrólitos, a bile uma secreção básica, fugiu a palavra, e tem bicarbonato, né? E também ali pode ser liberado metais e xenobióticos que vão ser, imagine que está sendo jogado dentro do intestino, se não é reabsorvido pelo caminho, acaba sendo excretado junto com as fezes. Inclusive, a cor das fezes depende, por exemplo, da bilirrubina, né? Que ao sendo convertida vai ganhando aquela cor marrom, né? Então, a síntese dos ácidos biliares, a primeira coisa é que ela é derivada do colesterol, né? E aí, ainda lá no fígado, ela é transformada por algumas enzimas nesses ácidos biliares primários, né?
Quando eles caem no intestino, as bactérias intestinais vão transformá-los nos ácidos secundários. E, por fim, eles vão ser conjugados de modo a ficarem, como eu falei, mais hidrossolúveis. E isso faz com que eles não passem pelas membranas, não sejam absorvidos, mas eles sejam transportados em algum ponto lá na frente, né? Então, isso depende até das bactérias intestinais, né? Qual a função dele principal? Na verdade, eles têm tanto uma face hidrofóbica quanto uma hidrofílica. E aí, eles conseguem envolver a gordura como uma função de detergente, de modo a fazer com que a gordura consiga se misturar melhor na água, né? Em vez de você ter uma gotona de gordura, é como se você jogasse detergente ali, e aí aquilo se dispersa em várias pequenas micelas. Isso aumenta a área de superfície para as lipases agirem. Além disso, isso permite que as enzimas também ajam, porque a gordura é hidrofóbica, né? As enzimas são hidrofílicas, gostam de meio aquoso, então tem que ter uma interface, né? Ele funciona como uma diminuição da tensão superficial entre esses dois tipos de componentes. Numa micela, vai ter várias coisas, né? Vai ter os ácidos biliares na superfície, mas vai ter fosfoglicerídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol, até vitaminas lipossolúveis, né? Do complexo ADK. Bom, a vesícula biliar, ela armazena e também concentra a bile durante o período entre refeições, né? E após a ingestão do alimento, ela então se contrai e libera a bile. Muitos animais têm, né? Então aqui, por exemplo, está mostrando o fígado do cachorro com a presença da bile, ou da vesícula biliar. Na verdade, eu acho que não é cachorro aqui, né? É suíno, é o fígado do suíno. E aqui, ó, se a gente não vê nesse fígado ao lado, a gente não vê a vesícula biliar. Isso aqui é o fígado de um equino. Então, nem todo animal vai ter, né? Acaba que não tem esse depósito de bile dos equinos, e a bile é jogada diretamente no duodeno. Então, esses animais não se dão bem muito com comida muito gordurosa. Bom, então, como que é a secreção da bile, né? Vai liberar o colesterol lá nos hepatócitos, são transformados em ácidos biliares, além, né, de água e todos aqueles íons que a gente viu, né? Sempre os íons que estão presentes no plasma vão acabar indo para essas secreções, mas, por exemplo, aqui também tem cálcio. Além disso, essa creatina também age nos ductos, estimulando o acrescentar a própria água, bicarbonato e sódio. E aí, quando vai para a vesícula biliar, acaba tendo uma concentração, né, dessa bile, porque uma parte das coisas é reabsorvida, inclusive água. Então, aquilo fica concentrado. Quando concentra demais, é quando gera as famosas pedras na vesícula, né? Por algum motivo, aí a origem das pedras é diferente em alguns casos. Componentes que podem dar origem depende do que saturou na bile, né? E a colecistocinina, ela é liberada pelo duodeno e ela vai agir liberando, então fazendo com que a vesícula se contraia e também que o esfíncter de Oddi relaxe para liberar a bile, né, no duodeno. Mas uma coisa bem importante é que os sais biliares, né, eles vão ser reabsorvidos. Então, lá no ilho terminal. Isso é chamado de circulação enterohepática, como a gente vai ver nessa próxima figura aqui, né? Então, os ácidos biliares conjugados, eles são reabsorvidos ativamente no ilho. Adivinhe qual que é a energia, né, entre aspas, aí, usada para fazer isso, é o gradiente de sódio, né? Eles são trocados por sódio, e aí eles voltam pelo sangue porta para os hepatócitos e são reaproveitados. Então, numa refeição regular, eles chegam a recircular 3 a 5 vezes. Numa feijoada, depois de uma feijoada, sabe-se lá quantas vezes eles vão recircular. As pessoas que têm que retirar um pedaço do ilho, fazem ressecção ileal, vão aumentar muito a síntese, né? Porque uma pequena partezinha, né? Quando a gente libera lá da vesícula biliar, cai no duodeno, a maior parte é absorvido. Uma pequena parte é perdida
nas fezes, e é essa parte que o fígado normalmente sintetiza de novo, né? O problema é que quando as pessoas tiram o ilho terminal, daí o fígado tem que sintetizar bastante, manter a síntese alta, né? Aumenta bastante a síntese de ácidos biliares. Bom, além disso, né, além da secreção ativa ali de ácidos biliares, fosfatidilcolina, bilirrubina conjugada, né, porque ela é bastante insolúvel também, e xenobóticos, ela também atua para liberar resíduos do metabolismo, né, do corpo, como eu falei, especialmente de coisas que são lipossolúveis. Então, além disso, ainda tem difusão passiva de água, glicose, cálcio, glutationa, aminoácidos e ureia para esse canal, né? Liberando, então, excretando algumas coisas que, digamos, que não são positivas, que tem que ser excretadas do corpo. E uma dessas coisas é a bilirrubina. A bilirrubina é um produto da degradação das hemácias. As hemácias, elas vivem cerca de 120 dias só, né? E o que elas têm no centro delas? A hemoglobina. Sendo que a hemoglobina tem ferro. E ferro é super importante, né? Inclusive por ser parte da hemoglobina, ajuda a transportar o oxigênio, mas como ele tem uma vida curta, de 120 dias, a hemoglobina, quando ela é degradada lá no baço, ela libera a bilirrubina, que tem ferro. E é um negócio altamente reativo, que inclusive pode gerar problemas se ficar circulante, né? Ele é tóxico. Então, quem faz a remoção é justamente o fígado, né? Então, o fígado, ele tem, ele vai metabolizar a bilirrubina, ele vai aumentar, inclusive, ele vai conjugar alguma coisa com ela, aumentando tornando ela, digamos assim, apropriada para ser liberada, né, junto com as fezes. Como eu falei, é ela até que dá a cor das fezes. E como eu falei também, aqui está mostrando só que o fígado estoca o excesso de ferro como ferritina, né? Por isso que quando a gente tem a falta de ferro na anemia, você pode ter baixa de célula sanguínea, porque você não tem estoque para fornecer ferro para a hemoglobina, né? Mas ao mesmo tempo, se você tiver excesso de ferritina, de bilirrubina circulando, também não é legal, né? E aí é justamente o que a gente vai ver aqui, que é a famosa icterícia, que é o aumento de bilirrubina no sangue. Como ela tem essa cor amarelada, que também é a cor da bile, ela gera essa cara amarelada, por exemplo, que a gente vê na hepatite, né, em doenças relacionadas ao fígado. E aí a gente vai ter a icterícia não hepática ou não obstrutiva e hepática obstrutiva. Então, a não hepática é alguma coisa que está gerando aumento de degradação de hemácia, por exemplo, né? Ou no caso dos bebês que nascem prematuros e nascem amarelinhos, tem que tomar sol ou fazer tratamento com luz UV, justamente porque o fígado ainda não está pronto para fazer a degradação da bilirrubina. E isso gera a forma da bilirrubina não conjugada. Então, você consegue fazer a distinção diagnóstica, porque a icterícia hepática obstrutiva é aquela, por exemplo, causada pela destruição das células do fígado mesmo, e daí ela vai liberar uma grande parte de bilirrubina conjugada, sendo que a tipo 1 é a não obstrutiva, então você consegue fazer a diferença. Então, aqui embaixo a gente vê, né, até os olhos do homem aqui amarelados, e isso também acontece com os animais, mas aí talvez seja um pouco mais difícil de ver por causa do pelo, mas dá para ver, por exemplo, aqui na gengiva, né, no caso desse gato. Bom, então, essa foi a aula de secreção, e a aula de digestão e absorção já estão aí no canal. A gente se encontra, até a próxima.